Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui pelo YouTube. E hoje nós vamos ver quais são os principais temas que caem na prova do Enem. Então vamos lá. Então, o Enem, né, que é a sigla para o Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi criado, né, e foi aplicado a primeira vez no ano de 1998. Durante a primeira década, né, ou seja, durante esses primeiros anos do Enem, ele servia apenas como uma forma de avaliação, como um instrumento de avaliação. Então, o Enem ele não era, né, utilizado como processo seletivo, né, para os estudantes terem acesso às universidades, né? Ele servia apenas como uma avaliação do ensino médio, né? Assim como, por exemplo, a prova Brasil, né, que avalia o ensino fundamental. Então, a prova era realizada em um único dia, com 63 questões e uma redação, né? Então, ele era bem mais fácil, né? Você fazia em um único dia e também ele tinha bem menos questões, né? Mas ele não servia, ele não era um instrumento para o ingresso, né, no ensino superior. Então, né, quais são as áreas que são abordadas no Enem? O Enem ele aborda todas as áreas, né, que a gente estuda, que vocês estudam, que vocês aprendem no ensino médio. Então, o Enem ele vai ter, né, ele vai se organizar, ele vai se dividir nas 4 áreas, né, do ensino médio, que são, né, linguagens e códigos, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Dessas áreas, né, cada área dessa, a prova terá 45 questões e vai ser realizada em 2 dias. Então, no primeiro dia serão 90 questões, no segundo dia mais 90 questões, totalizando 180 questões, né? Então, a prova do Enem é uma prova bem longa, né? Uma prova bem cansativa, com muitas questões. Então, a partir de 2009, né, a nota do Enem passou a ser adotada como instrumento de classificação para as vagas de algumas das principais universidades públicas do país, né? Então, hoje, praticamente todas as universidades elas adotam, né, o Enem como forma de ingresso, né, para os seus cursos. E também algumas universidades particulares através do ProUni e também do FIES, né? E também outras universidades, mesmo que não estejam no ProUni ou no FIES, elas também, né, utilizam o Enem como forma de entrada nos seus cursos. Então, assim, o Enem, você fazendo ele, você tem um leque, né, de opções de universidades que você consegue com ele. Então, o Enem, ele vai trabalhar com algumas coisas, né, que é muito interessante a gente aprender o que significa, né, cada uma dessas coisas. Então, uma primeira coisa interessante, né, que o Enem tem são os chamados eixos cognitivos. Esses eixos, eles são comuns, né, a todas as áreas do conhecimento. Então, eles não são específicos de biologia, ou de história, ou de língua portuguesa. Todas as áreas, né, têm esses eixos cognitivos. Então, quais são esses eixos cognitivos? São os seguintes. Dominar a linguagem, né, ter o conhecimento, o domínio, né, da língua portuguesa. Compreender fenômenos. Enfrentar situações problema. Construir argumentação. Elaborar propostas, né, e no caso essa proposta seria recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então veja que esses eixos, né, eles estão todos ligados entre si. Primeiro você vai ter que dominar, né, a língua, você vai ter que conhecer, né, a língua, utilizar da língua de maneira correta, né, apropriada. Com isso você vai ler textos, né, compreendendo fenômenos que vão estar, né, explícitos nesses textos. Depois você vai enfrentar problemas, né, que normalmente as questões do Enem, né, elas sempre têm um problema que você vai ter que resolver. Construir argumentação, né, em cima dos conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, né, e também ao longo do ensino médio. E com isso elaborar propostas, né, de intervenção para resolver esses problemas. Então, o Enem ele vai querer, né, que o estudante ele tenha siga esses eixos, né, ali nos problemas, nas questões que eles vão abordar. E temos também os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento, eles são diferentes para cada área. Então, na biologia vai ter os seus, na química vai ter os seus, na história vai ter os seus. Então, cada disciplina vão ter, né, os seus objetos de conhecimento diferentes. Então, aqui no caso, né, a gente vai abordar os da biologia.
Então, quais são os temas, né, que aparecem de biologia na prova do Enem? Praticamente todos, né? Todos os temas, eles podem aparecer na prova do Enem. Só que quando a gente pega as provas, né, todos os anos aí a gente faz uma análise, a gente percebe que tem uns temas que são mais frequentes do que outros. Tem temas que aparecem bastante, já outros aparecem menos. Mas aqui, né, no edital do Enem, ele diz que os temas que caem, né, que aparecem no Enem, são moléculas, células e tecidos, né? Lembrando que esses temas aqui a gente normalmente estuda no primeiro ano, né? A parte de biomoléculas, né? A parte de citologia, a parte de histologia, né? Que é o estudo dos tecidos. Hereditariedade e diversidade da vida, né? Estudamos no terceiro ano, no segundo ano, né? Ali os grupos de seres vivos, plantas, animais. Identidade dos seres vivos, né? Também no segundo ano, né? A parte de biodiversidade. Ecologia e ciências ambientais, né? Eu destaquei aqui com uma cor diferente, porque esse tema aqui ele é o que mais aparece em questões, né? Essas questões que envolvem aí o meio ambiente, né? Os problemas ambientais, são os temas que mais aparecem, né, na prova do Enem ao longo de todos os anos. Origem e evolução da vida, né? Normalmente a gente estuda a evolução no terceiro ano, após a gente estudar a genética, né? Também aparece bastante. E também qualidade de vida das populações humanas. Já normalmente isso aqui não é um conteúdo específico, né? É um tema transversal que nós estudamos aí ao longo de todo o ensino médio, né? De todos os conteúdos da biologia. Então vamos ver um pouquinho, né, aí como os temas, né, que mais vão ser abordados, que mais vão aparecer na prova do Enem. Então, a biologia no Enem, né, o Enem ele costuma cobrar, né, temas de biologia envolvendo aí assuntos do cotidiano, né, assuntos, coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, situações que acontecem no nosso dia a dia, sempre trazendo uma abordagem interdisciplinar, ou seja, nunca a biologia, nunca nenhuma disciplina ela vai ser abordada sozinha. Sempre vai haver uma abordagem, discutindo, né, entrelaçando ali todas as áreas na hora de resolver uma situação problema. Então, nunca o Enem ele vai trazer uma questão que é puramente de uma disciplina, mas sim, sempre vai haver essa interdisciplinaridade. Então, os temas mais cobrados, né, em ordem de importância, em primeiro lugar, a ecologia, né, como eu já falei anteriormente, é o tema mais cobrado, mais abordado no Enem. Depois nós temos evolução, né, também vai aparecer bastante questões de evolução. Fisiologia, né, ou seja, o estudo aí do funcionamento do corpo humano. E também a parte de genética, né, então esses são os 4 temas que mais aparecem. Todos os temas da biologia podem aparecer questões de célula, de tecido, de reprodução, de plantas, de animais, mas esses daí são os que com certeza irão aparecer na prova. Então é muito importante, né, que os candidatos, que os estudantes façam a leitura atenta do enunciado, especialmente do último parágrafo em que se encontra a pergunta, além das alternativas que muitas vezes podem conter alguma dica para a resolução. Né? Então, também é orientado, né, que os alunos treinem bastante interpretação de gráficos e tabelas indispensáveis para resolver boa parte das questões. Muitas vezes uma questão do Enem ela não exige que você tenha um domínio prévio de um tema. Né? Às vezes a própria questão ela vai trazer um texto e você vai ali ler, interpretar e resolver aquela situação, aquele problema, né, que aparece no texto, sem necessariamente você conhecer, ter estudado antes, né, o tema que ele está abordando. Então é muito importante fazer essa leitura com cuidado e já na própria questão você ir tentando resolver, vendo aí qual o tema que a questão está abordando. Então, em genética e biotecnologia, né, como a genética e a biotecnologia é abordada, né, na prova do Enem. Então, em genética é importante, né, que o aluno tenha domínio sobre a primeira, né, e a segunda lei de Mendel, especialmente na definição de genótipo, de fenótipo e também dos cálculos de probabilidade. Né? Então, isso aí a gente estuda normalmente no terceiro ano, nessa parte de genética, as leis de Mendel, né? A primeira e a segunda lei de Mendel, que abordam aí como, né, as características hereditárias elas são transmitidas, né? Os conceitos de genótipo é o conjunto de genes, né, que existe em um ser vivo. Fenótipo são as características, né? O fenótipo não depende apenas dos genes, mas também do meio ambiente. Então, todos esses temas aí são importantes de serem estudados.
Já em biotecnologia, né, assuntos como técnicas de DNA recombinante, clonagem, terapia gênica, transgênicos e também as implicações éticas no uso dessas técnicas devem ser revisados, né? Então, sem dúvida, a biotecnologia é um tema que aparece bastante, né? A biotecnologia é o estudo, né, a produção de coisas úteis, né, para o ser humano utilizando organismos, né, sejam eles plantas, animais, fungos, micro-organismos. Então, esses temas eles têm implicação ética, uma discussão ética muito grande. Então, as questões elas podem também focar nisso daí. Evolução, né? Como a evolução é cobrada no Enem. Então, em evolução é importante focar nos estudos das teorias de Darwin, né, de Lamarck, nos mecanismos de formação de espécie, né, na especiação, na gênese, na cladogênese, né? Lamarck ele fez a primeira teoria para a evolução, ou seja, ele foi o iniciador, né, dos estudos de evolução. Depois nós tivemos a teoria de Darwin, né, que juntamente com Wallace fez uma teoria muito completa, muito aceita, né? E posteriormente essa teoria ela foi complementada, formando a teoria sintética da evolução. Então é um tema muito importante, aparecem muitas questões no Enem sobre a evolução. Também é importante rever, né, os estudos de caso, como é o caso, por exemplo, do melanismo industrial, né, em que se pode observar a seleção natural agindo sobre as mariposas brancas e pretas na evolução industrial, né? Então, a seleção natural ela foi um tema, né, abordado por Darwin, né? O próprio meio ambiente ele seleciona as características mais aptas, né, dos seres vivos no meio ambiente. Então, normalmente esse tema cai bastante, também aparecem questões envolvendo isso. E em fisiologia, né? Fisiologia, para quem não sabe, é o estudo do funcionamento, né? Então, fisiologia vai ser abordado principalmente como funcionam, né, os órgãos, os sistemas do corpo humano. Então, o estudante deve priorizar, né, o funcionamento dos sistemas do corpo, que costumam ser cobrados em questões que tratam do cotidiano. Então, ele costuma cobrar o tema em questões como as reações do corpo frente a exercícios físicos, a uma dieta especial, a mudanças climáticas, né? Então, esse daí vai ser, né, os temas abordados em fisiologia. O candidato também deve encontrar questões sobre as patologias, né, sobre as doenças, também é um tema muito recorrente. Vale estudar o funcionamento de vírus e bactérias, né, atentando aí para as formas de prevenção, de combate, né, as vacinas, também a diferença de soro, de vacina. Além disso, é importante que apareçam as clássicas questões, né, sobre parasitoses, os ciclos de vida dos parasitas, né, as suas profilaxias, ou seja, como prevenir uma doença. Então, é muito comum as questões de Enem elas abordarem isso, né, o que fazer para combater uma doença, para resolver, para prevenir ela, né. Então, a gente deve se atentar bastante na questão de vacinas também, né, devido à pandemia atual que nós estamos vivendo. Esse é um tema muito importante, né, que com certeza vai ser abordado. E por último, ecologia, né, que é o tema assim mais importante. Sem dúvida é o tema que mais tem questões no Enem, é sobre ecologia. Então, a ecologia, né, para quem não sabe, é a área da biologia que estuda o meio ambiente, né, a relação dos seres vivos entre si, as relações dos seres vivos com o meio ambiente, né? Então, a ecologia ela é uma área assim, que tem muitas informações, muitos temas, e também é uma área que aparece bastante na prova do Enem. Então, dentro de ecologia serão cobrados temas atuais, como é o caso, por exemplo, da sustentabilidade, do desmatamento, poluição, uso da água, geração de energia, destinação do lixo, aquecimento global. Então, em ecologia, né, vai ser muito cobrado, muito abordado problemas ambientais e como resolver esses problemas, né? Então, e sem dúvida, essas questões são as que mais aparecem na prova do Enem. Então, o estudante deve ter um bom conhecimento sobre teias e cadeias alimentares, fluxo de energia, relações ecológicas, biomas, sucessão ecológica, além dos ciclos biogeoquímicos, né, dando atenção especial aos ciclos da água, do nitrogênio, do carbono. E era só isso, né, as nossas dicas de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Tchau!